meus pastelinhos de nata crocantemente patrióticos, bem-vindos! Hoje vamos descobrir como foram criados os símbolos oficiais de Portugal, a bandeira nacional e o hino nacional à portuguesa. Para compreendermos tudo, tintim por tintim, vamos falar da corrida à África, do ultimato inglês e da revolta de 31 de janeiro de 1891. Ouçam lá, quero ver se há aqui algum cuscurão sem açúcar que não saiba o hino nacional, hein? Ai, ai, ai! Vamos ao vídeo! A última metade do século XIX foi marcada pelo crescente interesse e movimentações das principais potências europeias, estamos aqui a falar de Inglaterra, França, Alemanha e Bélgica, na corrida à África para o domínio de território. Um exemplo escancarado desta corrida por território e poder foram as circunstâncias em torno do Tratado do Zaire assinado entre Portugal e Inglaterra em 1884. A tomada do território do Congo, atualmente correspondente ao território do Zaire, pela Bélgica, preocupou Portugal e Inglaterra, que decidiram arrumar disputas na região com este tratado que nos deixava intocada Angola. Porém, rapidamente vários países protestaram, incluindo os Estados Unidos da América, que nem sequer tinham colónias em África. É no âmbito desta conjuntura de disputa e com o objetivo de definir posses territoriais de uma vez por todas, que é realizada a Conferência de Berlim. As politiquices no meio de pressões de 14 países são inevitavelmente complexas e a conferência acabaria por durar 3 longos meses. Mais concretamente, de 15 de novembro de 1884 a 26 de fevereiro de 1885. Xisapenu. A Conferência de Berlim veio estabelecer que a soberania dos países europeus sobre territórios africanos dependia não apenas da descoberta e posse dos mesmos, mas sobretudo da sua ocupação efetiva, ou seja, que a potência europeia tivesse nesses territórios já ocupados ou a ocupar presença real dos poderes públicos coloniais, tanto militares como civis. Para fazer face ao exigido, Portugal definiu atuar em duas frentes, a ultramarina e a diplomática. Pela frente ultramarina, Portugal enviou entre 1884 e 1886 Henrique de Carvalho em exploração em Angola e Paiva de Andrade, Augusto Cardoso e Serpa Pinto em exploração em Moçambique. Nestas explorações, Portugal enfrentaria, como todas as outras potências colonizadoras, resistências locais. Pela frente diplomática, Portugal realizou as convenções luso-francesa e luso-alemã em 1886, conseguindo surpreendentemente o apoio de ambos países que reconheciam os direitos de soberania sobre os territórios de Guiné, Angola e Moçambique, e reconheciam inclusive o direito sobre a faixa da África Central, que são hoje parte da Zâmbia e do Botsuana, unindo Angola e Moçambique. Reconhecimento este que ficaria conhecido como o Mapa Cor-de-Rosa. E mais uma vez houve oponente. Desta vez foi a Inglaterra, que, esquecendo a velha aliança luso-britânica, mostrou o seu desagrado em 1887. Inglaterra desacreditava o Mapa Cor-de-Rosa, considerando o território demasiado vasto e que nesse mesmo território não havia sequer vestígio de autoridade ou jurisdição portuguesa. Afirmava que, pelo contrário, havia aí já estabelecimentos britânicos e outras zonas de interesse excepcional para a Inglaterra. Este interesse excepcional, sabemos hoje que era uma enorme linha de caminho de ferro que ligaria o Cabo ao Cairo. Nos anos seguintes, até 1890, foram marcados por sucessivos atritos entre Portugal e Inglaterra. Os ingleses atacavam Portugal no Parlamento e imprensa, nomeadamente com o primeiro-ministro britânico da época, Lord Salisbury, a definir a presença portuguesa nos territórios africanos como fortes em ruínas que nunca foram reconstruídos ou substituídos, que só podem provar que a soberania de que eram instrumento e garantia está também em ruínas. Ouch! Ai, tempos difíceis. Os portugueses, por sua vez, efetuaram alguns atos militares vitoriosos, pequenos, mas atrevidos, no Val do Rio Xir, que desagua a sul do Lago Niassa,
zona que os ingleses reivindicavam para si. A Inglaterra considerou estes atos militares motivo de guerra e lançou o famoso Ultimato Inglês a 11 de janeiro de 1890, um autêntico instrumento de política de canhoneira, em que ou concordam ou são bombardeados. O ultimato ameaça que ou retirávamos as tropas do Chile ou toda a embaixada britânica abandonaria Lisboa no mesmo dia e informava-nos que tinha forças navais em Vigo, Gibraltar, Cabo Verde e Zanzibar. Para fofinhos. A recusa por parte da Inglaterra de que o litígio fosse submetido à arbitragem, como defendia o Ato Geral da Conferência de Berlim, e o seu poderio militar fizeram com que nem a França nem a Alemanha conjugadas nos pudessem valer e que se valesse a lei do mais forte. Aliás, é interessante notar que a Inglaterra faria o mesmo à França 8 anos mais tarde, devido ao incidente da Fachoda, no Sudão do Sul. França, tal como nós, também acabou por ceder. O descontentamento com a cedência do governo de Portugal resultou numa profunda crise política e desencadeou não só um sentimento anti-britânico radical, mas também um sentimento patriótico partilhado por monárquicos e republicanos que contagiou a opinião pública. A revolta era cozinhada em manifestações, comícios, conferências, boicotes e até na devolução de distinções honoríficas britânicas. Houve ainda subscrições públicas para a modernização das Forças Armadas Portuguesas e formaram-se ligas patrióticas suprapartidárias. É neste ambiente de indignação e de inconformação que a opinião pública começou a pôr em causa a própria monarquia, descontentamento utilizado como oportunidade pelos republicanos para atacar o rei na imprensa. Os intelectuais republicanos acusavam o rei Dom Carlos de traição à pátria e apelavam à revolução. Apesar de Portugal ter acedido ao ultimato e ter retirado as tropas, a Inglaterra prosseguia a sua ofensiva e a 26 de abril de 1890, o então ministro dos Negócios Estrangeiros, Índice Ribeiro, enviava uma carta para o embaixador português em Londres, dando conta de uma expedição inglesa pronta para partir do Cabo da Boa Esperança para Moçambique e para a Zambésia. O ministro pedia ao representante português para fazer ver aos britânicos como essa iniciativa era contrária ao status quo e às negociações pendentes. Tentando ambas as partes chegar a um consenso, assinaram finalmente a 20 de agosto de 1890 um acordo que acabou por ser rejeitado pelas Cortes por ser considerado prejudicial a Portugal. Os ânimos voltaram a agitar-se e, em setembro, a propósito da abertura das Cortes, onde se iria discutir a ratificação do tratado, ocorreram várias manifestações e tumultos em Lisboa, duramente reprimidos pelas autoridades, que prenderam centenas de pessoas. Tudo culminou no dia 17, num assalto ao Café Martinho, no Rossio, quando um grupo de soldados da Guarda Municipal invadiu o local e disparou indiscriminadamente sobre os presentes, suspeitos de conspiração. Apesar da conjuntura ser favorável a um aproveitamento republicano mais radical, a verdade é que o Partido Republicano Português mantinha oficialmente uma postura discreta. O seu diretório, encabeçado por José Elias Garcia, defendia a ideia de que a República chegaria inevitavelmente pelas leis da evolução, devendo o partido preparar a população através da educação e participar na luta política e institucional, concorrendo nas eleições para assegurar representação parlamentar. Postura muito ponderada, sim senhor, que respeita à vontade da maioria, que prefere ajudar à evolução que agir pela força. Sim senhor. Pois, mas a corrente republicana mais radical não achou gracinha nenhuma a isto. Confrontados com mais uma insatisfação, no Porto, unem-se o jornalismo republicano radical, os sargentos e praças da guarnição, de orgulho ferido pela afronta britânica, e os sargentos, descontentes por uma lei recente que lhes dificultava a promoção ao oficialato. Face a isto, o diretório do Partido Republicano Português emitiu um manifesto que lembrava aos conspiradores portuenses quem mandava e que distanciava o partido dos seus preparativos. Entretanto, os sargentos planeavam ameaçar o governo com uma revolta, mas a descoberta de um elemento infiltrado
fez com que entrassem em pânico e pressionassem todas as partes radicais envolvidas, resultando na antecipação da revolta que vinha sendo preparada. Na madrugada de 31 de janeiro de 1891, os regimentos de caçadores 9 e de infantaria 10 encaminharam-se para o campo de Santo Ovídio, atual Praça da República, com a intenção de que as tropas do quartel da infantaria 18 se juntassem a eles. As colunas eram compostas por soldados, cabos, sargentos e apenas 2 oficiais, o capitão António Amaral Leitão e o tenente Manuel Maria Coelho. A estes juntou-se na Rua de São Bento o alferes Augusto Malheiro, que se encontrava com uma força de caçadores 9 a guardar a cadeia da relação. Como já percebemos, esta era uma revolta cujos preparativos eram pouco ou nada secretos, pelo que vários jornalistas e populares já aguardavam os regimentos no campo de Santo Ovídio. As tropas, com cerca de 100 homens da Guarda Fiscal, não conseguiam o apoio do Regimento de Infantaria 18. Os populares, em contrapartida, estavam tão entusiasmados que abriram à machadada o portão do quartel que invadiram de seguida. No meio do caos que se vivia no quartel, o capitão Leitão conseguiu que o coronel João de Lencastre e Menezes lhe assegurasse a adesão do regimento, alcançando por fim o apoio crucial da Infantaria 18. Confiantes, os revoltosos marcharam para a Praça Dom Pedro, acompanhados dos músicos das bandas de ambos os regimentos, que tocavam a composição que seria depois o hino nacional, a portuguesa. Nas varandas, a população saudava-os com palmas, lenços e vivas à República. Chegados ao destino, ocuparam os espaços do Conselho e da varanda do edifício. O político republicano Alves da Veiga proclamou a República e anunciou a formação de um governo provisório. Seguidamente, foi hasteada a bandeira vermelha e verde do Centro Democrático Federal 15 de Novembro, um clube republicano do Porto. E já veremos mais tarde porque é que estamos aqui a mencionar esta simples bandeira. Tudo parecia estar a correr bem, mas a verdade é que, apesar da promessa do coronel João de Lencastre e Menezes, o regimento da Infantaria 18 ainda não havia aparecido, e os revoltosos decidiram ocupar o quartel-general e as instalações do telégrafo na Praça da Batalha, através da Rua de Santo António, atual Rua 31 de Janeiro, apesar de já saberem que uma força da Guarda Municipal estava a postos para lhes bloquear o acesso. Neste momento, dá-se um acontecimento cuja motivação não foi explicada até hoje. Ao avistar os revoltosos, a Guarda Municipal abriu fogo, sem qualquer aviso. O que a seguir se passou ficou bem expresso num relato da imprensa da época, que dizia o seguinte: não se descreve, nem se calcula o que foi nesse momento a Rua de Santo António. Os populares, a maior parte dos quais acompanhavam o movimento por simples curiosidade, retrocederam precipitadamente, caindo, atropelando-se, esmagando-se uns aos outros, invadindo as escadas dos prédios, as portas abertas, pulando pelas escadarias da passagem do Príncipe Real. No leito da rua jaziam alguns cadáveres, arrastavam-se os feridos. A calçada achava-se juncada de chapéus, armas, capacetes, chailos de mulher, calçado de toda a ordem. Os gritos, os gemidos, o crepitar da fulizaria eram medonhos. A coluna militar desorganizou-se, com muitos a baterem a retirada e outros a esconderem-se nos prédios, de onde tentaram repostar sem grande efeito. Os elementos da Infantaria 10, que vinham na retaguarda, limitaram-se a recuar para os passos do Conselho. Como se não bastasse, naquele momento decisivo, os revoltosos ficaram sem comando e sem possibilidade de se reorganizarem devido ao inesperado poder de fogo da Guarda Municipal, reforçado por 2 peças de artilharia trazidas da Serra do Pilar. O Regimento de Infantaria 18 nunca apareceu. Os revoltosos, que não se renderam, fugiram e foram quase todos capturados mais tarde. Contaram-se 12 mortos e 40 feridos, números provavelmente muito aquém da realidade. No mesmo dia, o estado de sítio foi declarado no Porto e o governo decretou a dissolução dos regimentos de caçadores 9 e de infantaria 10. Figuras principais da revolta, como os republicanos Alves da Veiga e Augusto Malheiro, e os intelectuais Basílio Teles e Sampaio Bruno, fugiram para o estrangeiro.
Em conjunto com centenas de sargentos e praças, os restantes principais figuras militares e civis foram presas e julgadas em 3 conselhos de guerra, a bordo de navios ancorados no Porto de Leixões, no final de fevereiro. Apesar de se ter distanciado da sua ala mais radical, o Partido Republicano Português entrou em crise e só voltou a ganhar relevância na política portuguesa quase 10 anos depois. Menos de uma década depois, muito havia mudado. A base de apoio do partido havia crescido. A ousadia da nova geração de políticos republicanos e uma superior capacidade organizativa e operativa abriram finalmente caminho à implantação da República em Portugal, que ocorreria em 1910. No contexto de toda a carga emocional, composta por sentimentos de indignação, de anti-britanismo e de patriotismo, foram criados 2 símbolos de revolta que se tornaram símbolos oficiais de Portugal até aos dias de hoje. Falamos da bandeira nacional e do hino nacional, a portuguesa. A atual bandeira de Portugal foi adotada pela República e instaurada pela Revolução de 5 de outubro de 1910 e é até hoje símbolo da soberania da República, da independência, unidade e integridade de Portugal. O cromatismo verde-vermelho, tal como veio a ser adotado pelo governo republicano em 1910, remonta ao movimento de 31 de janeiro de 1891. Por decreto de 15 de outubro de 1910, o governo nomeou uma comissão para criar uma nova bandeira nacional. E poucos dias depois apresentou a proposta que hoje todos conhecemos, acompanhada do respectivo relatório que explica o porquê da bandeira ser como é. Ora bem, as novas cores nacionais passaram então a ser o verde e o vermelho, em conjunto com o branco e o dourado na parte central. O vermelho foi apresentado como uma cor combativa, quente, viril por excelência. O vermelho lembra o sangue e incita à vitória. É a única cor capaz de dar-nos um incêndio dos grandes entusiasmos e nos erguer à máxima devoção por um dever sagrado. Já o verde é a cor da esperança, mas também a cor que Auguste Comte, fundador do positivismo, corrente filosófica que muito influenciou os republicanos portugueses, associava ao progresso e ao futuro. Foi escolhida também por ter sido uma das cores da Revolução do 5 de outubro de 1910. Brotou do espontâneo instinto popular. Justificava-se também dessa forma a associação do verde ao vermelho na nova bandeira, por terem sido as cores hasteadas durante a Revolução Republicana. A adoração por aquelas cores rompeu de um jato na alma popular, simultâneo com a libertadora vibração desse movimento triunfante. Ou seja, as pessoas aqui, os artistas que idealizaram então a nova bandeira nacional, foram buscar tudo aquilo que foi sendo um simbolismo quase que natural e impulsivo que surgiu ao longo da revolta de 31 de janeiro e depois também, obviamente, da própria revolta de 15 de outubro de 1910. O branco foi descrito como uma cor fraternal, em que todas as outras se fundem, cor de singeleza, de harmonia, de paz. Sendo uma cor presente na bandeira portuguesa desde os inícios da monarquia, deveria permanecer, na opinião da Comissão, com o argumento da tradição histórica. Às cores revolucionárias da nossa nova bandeira, a Comissão decidiu juntar elementos de caráter tradicional, a esfera armilar, os castelos e o escudo branco com as esquinas azuis. Referida esfera armilar manuelina como o padrão eterno do nosso gênio aventureiro, da nossa existência sonhadora e épica, peço desculpa, em alusão ao período dos descobrimentos. As armas nacionais da nova bandeira são referidas como elementos ligados à fundação da nacionalidade e à conquista da independência, tradicionalmente ligada a Dom Afonso Henriques, que teria decidido incorporar no seu brasão os 5 escudetos azuis em forma de cruz, em lembrança dos 5 reis mouros mortos na Batalha de Ourique, após a premonitória visão de Cristo pregado na cruz. Os besantes brancos no interior, originalmente 30, mas depois reduzidos a 5, representariam os 30 dinheiros recebidos por Judas para trair Jesus. E, finalmente, os 7 castelos, pela razão de, desde que foram integrados na bandeira nacional por Dom João II, constituem
um dos símbolos mais decorativos e mais energéticos da integridade e independência nacional. Apelo a todos vós, seus pastéis de nata patrióticos, que comentem o que conheciam já da simbologia da bandeira de Portugal e o que é que ficaram a conhecer com este vídeo. Força aí! O alvoroço emocional e idealista que precedeu a revolta de 31 de janeiro de 1891 também deu origem ao atual hino nacional de seu nome, a Portuguesa. Sim, não é à toa que o nosso canal se chama A Portuguesa. Não só porque eu sou portuguesa, mas também aqui em homenagem ao nosso hino. Adiante. O hino foi composto por Alfred Kyle e escrito por Henrique Lopes de Mendonça, no rescaldo do ultimato inglês, e tornou-se a Marcha dos Revoltosos de 31 de janeiro. A Revolução de 5 de outubro de 1910 recuperou esta composição e, a 17 de novembro desse mesmo ano, o Ministério da Guerra determinava que sempre que se escutasse o hino à portuguesa, todos os militares presentes, quando fardados, fizessem continência e, estando à paisana, se descobrissem, conservando-se de pé em ambos os casos até ao final da execução. A aprovação da versão final só se deu em 1957, através da resolução do Conselho de Ministros, publicada no Diário do Governo, primeira série número 199, de 4 de setembro de 1957. Em consequência, foi então elaborada a versão para grande orquestra sinfónica, da autoria de Frederico de Freitas, e, a partir desta, a versão para grande banda marcial, pelo Major Lourenço Alves Ribeiro, inspetor das bandas militares. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigada por assistirem. Inscrevam-se no canal para não perderem novos vídeos. Façam like, dislike, comentem e sejam felizes. Um beijinho da Portuguesa. Tchau!